Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Estou recebendo mais um cirurgião bucomaxilofacial. Ele não deu muito trabalho não, rapaz, mas ele veio e aceitou o nosso convite. Acabou de gravar uma aula aqui no Bucocast Academy. Eu estou falando do professor Dr. Roberto Piteri. Professor, um prazer imenso poder recebê-lo aqui no nosso canal da Bucocast. Já tivemos juntos aí, né, em alguns eventos e gravamos o ano passado aqui em São Paulo, você juntamente com o Marcos Pita, né, de um curso do Ethic Training. Um prazer imenso receber aqui no nosso canal da Bucocast. Não, o prazer é todo meu. Fico muito feliz de estar aqui, Ismael, e ver a estrutura fantástica que vocês montaram aqui em São Paulo, um investimento na nossa especialidade. Então, para mim é um motivo de honra estar aqui. Professor, ele está com uma agenda, gente, bem espremida, e esse podcast aqui vai ser o podcast... Fastcast. Mas ele vai voltar aqui para a gente fazer uma segunda etapa, mas temos aqui 30 minutos. Eu queria que você falasse um pouquinho da especialidade, como que você entrou na especialidade da bucomaxilo e já engatando uma segunda pergunta aí, se especializando em cirurgia ortognática e ATM também, que são duas áreas que, ao meu ver, são as áreas mais complexas da especialidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Legal. Bom, a primeira vez que eu ouvi esse nome bucomaxilofacial, eu tinha 17 anos, eu fraturei o nariz e eu acabei caindo ali nos ambulatórios dos hospitais e fui operado pelo Dr. Lobo, né? Então foi a primeira vez que, quando eu fui no PS do convênio, eles falaram, olha, você precisa procurar um bucomaxilofacial, né? Eu fui buscar ali no livrinho do convênio e vi esse nome e até então eu não conhecia, né? Achei um nome complexo. E depois eu trabalhava com o meu pai ainda na época da escola e estava fazendo o cursinho para fazer engenharia civil, né? Trabalhar com construções, enfim. E a minha irmã, ela fez 1 ano de direito e ela acabou não gostando e minha irmã foi fazer o vestibular para odonto. No mesmo ano eu estava no cursinho estudando para fazer engenharia civil e ela para odonto, e a gente começou a conversar e eu comecei a ver que as aulas do cursinho não eram tão interessantes na parte de matemática, geometria. Eu sempre gostei de biológicas e acabei fazendo a faculdade de odontologia junto com a minha irmã, e aí eu já entrei na odonto sabendo que existia bucomaxilo. Então o meu interesse ele era realmente em fazer bucomaxilo, né? Então eu já entrei na faculdade sabendo e fui a faculdade inteira já procurando, fazendo estágio. Eu lembro que desde o 2º ano eu fazia estágio no Hospital Saboia aqui em São Paulo, e quando eu estava no 3º ano, eu tive a oportunidade de ver uma palestra do Gustavo Mota, que trabalhava com Pita, e conversei com ele. Ele me abriu a oportunidade de começar a fazer um estágio com eles. Então, comecei a fazer um estágio com a equipe do Pita, do Gustavo, do Aloísio, desde 2005. E estava na graduação. E eles foram ali me lapidando, né? E quando chegou o momento de eu fazer ou a residência ou fazer a especialização, né? O Pita falou, Beto, você tem 2 caminhos agora. A residência, a gente sabe a diferença da formação da residência para a especialização, né? Só que ele falou, se você fizer a residência, você vai ter que seguir novos caminhos, provavelmente você vai perder aqui o seu espaço que você está com a gente. Eu acabei optando por fazer a especialização e ficar acompanhando ainda a equipe deles, né? Então, eu fiz a minha especialização na USP, junto com o professor Valdir Jorge, o Bauer, toda a equipe deles lá. E, em paralelo, fui aprendendo a cirurgia ortognática, a cirurgia articular. E, na época, também, a equipe do Pita tinha alguns serviços de trauma em alguns hospitais aqui de São Paulo. Eu comecei a acompanhar e fui desenvolvendo toda a minha parte, desde trauma, né, cirurgia ortognática, cirurgia articular. Então, tive uma oportunidade de ter uma formação completa, né? E eu falo que isso aí é um grande dilema, né, entre a pessoa fazer residência ou fazer especialização, né? Como eu dei aula há 11 anos na USP, todos os alunos da graduação vinham, professor, mas eu faço qual, um ou outro? A verdade é o seguinte, para você que está aí assistindo, se você não tiver uma equipe que vai te apadrinhar já desde antes da especialização e você quer fazer cirurgia oral maior, faça residência, porque a formação da residência ela é muito mais completa do que a formação da especialização, né? A carga hora-aula, né? São 3 anos exclusivos dedicados à cirurgia, né? Praticamente o R1 mora dentro do hospital,
né? Só que eu tive essa outra oportunidade, né? Que são para poucos. Que foi um caminho de Deus na minha vida, né? Não tem como, eu acho que não existe sorte, tudo é Deus que vai trilhando. Eu fui um abençoado nessa parte e acabei indo fazendo toda a minha formação com eles e automaticamente fui trabalhando na equipe, fui crescendo profissionalmente também e trabalho com o Pita até hoje, né? Além de ter ele como um mentor, meu formador, é um grande amigo, então é uma honra trabalhar com ele, uma honra não, um prazer, né? Trabalhar com ele, com a Luísa, toda a equipe que a gente tem, até o pessoal mais novo também. Então minha formação foi toda essa daí. Eu fui para fora também, fazer acompanhar alguns cirurgiões, mas minha formação mesmo aqui no Brasil. Mas você também depois foi dando sequência na área acadêmica, né? De quem que veio essa área da parte acadêmica, não só da aula, depois você continuou estudando, enfim. Sim. Como falei, né? Eu sempre já entrei na faculdade sabendo que eu queria fazer buco. Eu nunca fiz uma restauração. Nunca. Desde que eu me formei, só cirurgia. Então eu lembro que eu me formei em 2008, 2007 na faculdade, e em 2008 eu já entrei na bucomaxilo na USP, né? E também foi algo muito abençoado eu conseguir ter conseguido essa vaga, né? Porque é um processo seletivo bem concorrido na época, Deus me abençoou, eu consegui entrar. E aí eu fiz toda essa parte, mas eu já queria ser professor desde a época da graduação. Né? Então eu sempre gostava de apresentar trabalho, essa parte acadêmica sempre me apaixonou. E quando eu terminei meu curso de especialização, eu fui convidado para ser professor assistente do curso. Então em 2010 eu já era professor da pós-graduação da especialização de bucomaxilo da Universidade de São Paulo e fiquei até 2021. Né? E nesse período eu fiz o mestrado, entrei no doutorado. Hoje eu dou aula apenas para ortodontistas, eu saí da especialização de bucomaxilo, eu dou aula para 2 cursos de especialização de ortodontia aqui em São Paulo, na São Leopoldo Mandic, na SPO, né, que é a Sociedade Paulista de Ortodontia, que é realmente para completar essa formação dos ortodontistas, que muitas vezes eles saem da especialização sem ter oportunidade de fazer um caso cirúrgico. Então eu passo toda a bagagem cirúrgica para os alunos de ortodontia e levo eles para dentro do centro cirúrgico para assistir cirurgia, para estarem mais integrados com essa especialidade que é a nossa, que realmente é um dependente do outro nos casos ortocirúrgicos, né? Hoje dentro da especialidade a gente vê essas duas áreas, tanto cirurgias de ATM como cirurgia ortognática, sendo talvez o chamariz, né, desse residente, desse aluno que quer seguir carreira dentro da bucomaxilo. Você entrou dentro da especialidade em 2008, você falou, né? Tá 15 anos 2008, aí. Isso. 2008, 2018, 17 anos. 17 anos. Tá indo na casa dos 20. Isso. E eu comecei a ver ortognática já 2 anos de formar, antes de quando formar. Quando você estava na graduação. 20 anos aqui a gente já considera o cirurgião raiz, né? Então você já está dentro da casa do... O Pita tá o raiz mais um pouco, você tá no raiz ali, né? Porque assim, a bucomaxilo mudou muito desde essa época para cá, né? A evolução da especialidade. Mas eu queria falar assim, essas duas áreas, elas são duas áreas muito, muito complexas. Como que você começou primeiro a ortognática e depois você se aprofundou nas cirurgias de ATM? Porque tem cirurgiões que não conseguem, até hoje, tá muito mais tempo, não conseguem navegar nessas duas áreas. Como que foi isso, professor? O começo da minha profissão com cirurgia ortognática era muito intenso. Então, praticamente, a ortognática, ela tomava muito tempo do que eu investia de estudo, né? E quando você começa a dominar e você começa a ver que você não consegue fechar o olho para a articulação temporomandibular, né? Existem algumas escolas que eles não se importam tanto com a ATM, mas para a nossa formação, né? A escola do Wolford, a gente entende que a articulação temporomandibular ela é a base, a estrutura não só da ortognática, como da odontologia. E em alguns casos você precisa avançar a estrutura óssea, né, mais de 10 milímetros, com alterações de plano oclusal, anti-horária, e você tem um tracionamento dessa musculatura. A musculatura estica e todas essas cargas vêm para a ATM. Então, se você não começar a antecipar, né, eu falo que o bom cirurgião não é aquele que opera rápido, opera bem, é aquele que
antecipa um problema ou que resolve qualquer tipo de intercorrência. Então, qualquer cirurgia que eu já pensei em todas as possíveis intercorrências que ela poderia acontecer. Então, se eu tenho uma intercorrência, eu já pensei, já mentalizei ela e eu vou resolver. E a cirurgia da ATM é isso mesmo. Se você não começar a se atentar para alguns casos da articulação temporomandibular, casos de grandes assimetrias, né? Pacientes com grandes deficiências de retrognatismo, essas articulações elas não estão normais, né? As grandes assimetrias, ou você tem um processo osteolítico ainda em atividade que está deslocando a mandíbula para um lado, ou você tem um processo osteogênico de um dos lados que está desviando a mandíbula para aquele lado contralateral. Então a gente tem que investigar, porque senão a gente faz uma cirurgia ortognática muito bem executada e um côndilo, por exemplo, que continua em crescimento. E depois de um tempo você vai ter uma recidiva. Ou seja, não tem como você fazer uma cirurgia ortognática sem avaliar... Não tem. Não tem. Tem alguns casos que o sinal amarelo de atenção para a articulação são muito importantes, né? Que são esses casos de grandes assimetrias, um retrognatismo muito grande. A gente sabe que a cirurgia ortognática ela não é fácil, né? Só o paciente sabe o que ele sofre ali. É uma cirurgia de médio porte. O pós-operatório ele é complexo, né? Depois, às vezes, de um ano, o paciente ainda tem alterações ainda sensoriais na face. Então, a gente não pode pensar que essa cirurgia tem que ser repetida. A cirurgia tem que ser feita uma vez só, né? Então, a gente prevendo todos os problemas que possam acontecer, a gente vai ter uma estabilidade a longo prazo muito melhor, que é o que a gente busca para todos os casos. Então, você começou a sua prática na cirurgia pela ortognática. E aí, a ATM, obviamente, foi entrando por necessidade. Porque eu sempre gostei muito de estudar. E aí, quando você chega na ATM, é algo muito misterioso, né? Como eu falei aqui na aulinha que eu dei antes. A gente fala de algo que não existe consenso na literatura mundial para etiologias e não existe consenso para tratamento. Então, é algo muito fascinante de ser estudado. A gente, por exemplo, você pega a reabsorção idiopática de côndilo. Por que idiopática? Porque ninguém sabe de onde vem, mas aí começa a nossa cabeça a falar, mas vamos investigar isso, da onde será que está vindo? E aquilo é muito fascinante, você começar a estudar a articulação temporomandibular, as disfunções dos processos de reabsorção, os processos osteolíticos, né? Os processos, às vezes, de anquilose, que eles podem ser ou ósseo ou fibroso, né? ou osteogênico ou fibrogênico. Então, é muito fascinante estudar a articulação temporomandibular. E aí, consequentemente, a prática vai te jogando para casos complexos, né? Então, hoje em dia, no consultório, buscam muitos casos complexos, casos de insucessos de cirurgia. Então, aquilo vai te estimulando a estudar cada vez mais, né? Então, acho que quanto mais você está formado, mais casos complexos vão aparecendo. Por isso que eu falo que a cirurgia, ela põe o cirurgião na humildade, né? Acho que aquele cirurgião, Ismael, que ele é metido, soberbo, ou ele não tem muitos casos, ou ele não opera tanto, ele é muito bom teoricamente, cientificamente, porque a cirurgia ela te põe na humildade, porque a cirurgia, intercorrências acontecem, né? Então a gente tem que estar preparado para o pior sempre, e mesmo fazendo tudo melhor e bem seguro, a biologia não é uma ciência exata. Então o caso ele pode evoluir de forma inesperada e a gente tem que, da melhor forma, dar um abraço e trazer o paciente para próximo para tentar resolver esse tipo de problema que aparece. A gente tem um podcast de aproximadamente 30 minutos que você vai acompanhar aqui até o final do programa, então a gente já vai direto às perguntas. Ele vai, obviamente, retornar aqui para a gente estender um pouco mais essas duas áreas aí da cirurgia ortognática e cirurgias de ATM, mas a gente vai ser direto. Mas antes disso, eu queria fazer aqui um agradecimento à Traumec, que tem contribuído e apoiado o nosso programa da Bucocast, né? Agradecer ao Paulo e ao César Caritá, que acreditou no nosso projeto, tem investido em educação continuada. Então nós estamos colocando o QR Code aqui da Traumec. Você que ainda não conhece o material ou ainda não tem esse material, você pode apontar o seu celular para o QR Code e você vai fazer contato, né, com os representantes direto da fábrica. Traumec, soluções inovadoras para a vida. Um merchan que é de primeira, né, não, professor? Eu assim, não tenho conflito de interesse nenhum com a Traumec. Mas eu fico muito feliz, né, como aquele curso que a gente deu de cirurgia de ATM, que a gente vê que é uma fábrica que investe em educação continuada, né? E isso é muito importante num país que a gente sente, às vezes, falta, né, do investimento para a parte científica. Então,
eu conheço os donos, eu acho que o nível das fábricas nacionais, elas evoluíram muito, né, hoje em dia, e dá gosto de ver, orgulho ver as fábricas nacionais, né, com a qualidade que eles têm hoje, e hoje em dia é muito mais fácil a gente como cirurgião desenvolver novos projetos na fábrica nacional do que na internacional, Sim. porque às vezes a parte burocrática, ela demora muito para você desenvolver uma placa ou uma âncora, às vezes demoram 2 anos de estudo para ter um ok de vamos desenvolver, né? E o César está sempre muito pronto a ouvir a gente, né? Eu conversei com ele 2 semanas atrás sobre a ponta da chave, sobre uma angulação de uma placa Z. Eu conversei com ele assim 1 semana, na outra ele já me trouxe uma placa já angulada. Então eu fiquei muito feliz assim e queria agradecer também por ver esse envolvimento deles com a parte científica, que é muito importante. Show de bola. Professor, vamos direto aí às perguntinhas básicas que nós temos na gaveta aqui da Bucocast. Quando você tem uma cirurgia de prótese de ATM com ortognática, a pergunta é: você faz essa cirurgia junto ou você faz separada? Eu faço junto. E por quê? Eu acho que, bom, primeiro que a gente falar de cirurgia de prótese de ATM, o que todo mundo tem que entender é assim: a gente tem que respeitar uma cirurgia dessa, né? Às vezes, mesmo quando é o caso, unilateral, sem ortognática, por uma reabsorção condilar ou um processo de início de processo de anquilose, vou o Pita, vai o Aloysio, a gente vai com um time inteiro formado, porque é uma cirurgia muito complexa, né? A gente está ali desgastando, às vezes, a base do crânio do paciente, a gente tem ali, né, o teto de fossa mandibular é muito fininho, delgado, e ali você já tem as estruturas, né, do cérebro, por uma camada muito fina de osso. Então, é uma cirurgia que a gente tem muito que respeitar. Tanto, às vezes, a discopexia com ortognática, a gente opta por fazer num tempo só, porque a gente acredita que é o melhor para o paciente, né? Obviamente, a gente tem experiência, a gente consegue fazer isso num tempo rápido, né? Tudo na vida é avaliar o custo-benefício, Ismael. Então, se às vezes tem uma equipe que às vezes ela não tem tanta experiência, eu recomendo às vezes fazer em 2 tempos, né? Porque não vai colocar o paciente uma cirurgia de 16 horas, né? Então, você tem que programar muito em relação à complexidade do caso e sempre entrar muito bem preparado com colegas experientes em campo cirúrgico, né? A gente tem feito, na maioria dos casos de anquilose, a embolização da artéria maxilar, isso ajuda muito. Então, a gente faz porque nossa equipe já tem uma certa experiência com esse tipo de cirurgia e o tempo cirúrgico, ele que vai ditar isso. Eu acho que vai ser feito em 2 ou 1 tempo cirúrgico. Então, normalmente, como a gente opera rápido, a gente faz isso em um tempo cirúrgico. Quando você tem o caso de ortognática e ATM, você sempre opta em fazer a cirurgia concomitante. Porque você tem uma morbidade menor, né? Você consegue fazer isso tudo em uma cirurgia só, acaba evitando o paciente de 2 internações, 2 anestesias geral. Você consegue posicionar bem o côndilo com essa técnica que a gente dá osteotomia, com a extensão. Você consegue um posicionamento condilar mais fácil no transcirúrgico, né? Muitos colegas têm esse receio, porque falam que pode dar um edema articular e você tem mais dificuldade de posicionamento do côndilo, então eles preferem fazer em 2 tempos. Mas como a gente tem muito domínio da técnica que a gente utiliza, a gente não tem dificuldade de posicionar o côndilo na fossa e a gente não acha que isso é um impedidor para ter que fazer a cirurgia em 2 tempos. Então a gente faz em 1 tempo, porque aquilo que eu falei, para você resolver mais a vida do paciente de maneira mais rápida. E essa cirurgia, quando você tem esses 2 procedimentos, você começa por onde? Sempre pela TM. Sempre pela TM. Sempre por quê? pela TM. Porque aquilo, né? Ela primeiro é a base de tudo. Então não justifica você mexer em toda a estrutura para no final você mexer a base e a base pode alterar todo o resultado final. Então primeiro você estabiliza a articulação temporomandibular, reposiciona o disco, né? Você restabelece a anatomia dessa articulação, deixa o côndilo na posição e depois você faz a osteotomia sagital, faça a mandíbula sempre primeiro, né? Existe, né, muita gente que ainda começa pela maxila, a gente não vê nenhum benefício em começar pela maxila, muito pelo contrário. Isso você está falando quando você tem as 2 cirurgias junto ou você está falando quando você tem só ortognático? Só ortognático, de maneira geral. Sempre pela mandíbula. E seja ela com ATM ou seja ela com ATM ou sem, sempre pela mandíbula.
E aí então você vai na estrutura, a base primeiro e vai estruturando o resto, né? E por último aumento também. Tem algum caso que você começa pela maxila ou não? Não, é uma coisa que eu estou mergulhando agora nesses estudos, que são as cirurgias splintless, né? Que acho que é o futuro, a evolução da ortognática, né? Chega um momento que a gente acha que não tem por onde evoluir, mas a evolução não para. Então a cirurgia splintless, ela é iniciada pela maxila. Então não tem mais o splintless é sem o guia intermediário, né? Porque normalmente você faz a ostomia da mandíbula, põe o guia intermediário, faz a fixação, a mandíbula fica na posição e a maxila vai assentar nessa mandíbula. A splintless você recebe os guias de corte, os guias de perfuração. Então você faz os guias de perfuração, faz o corte, faz a fratura, né, a down fracture LeFor 1, leva a maxila na posição já sem guia, na mão mesmo, os furos já são pré-determinados na placa. E você leva a maxila em posição e aí depois você faz a mandíbula e coloca tudo na posição final. É o único caso que a gente faz. Mas aí a estabilidade do posicionamento final da maxila, ela já está pré-determinada pelos guias de corte e a perfuração, né? Esse é o problema, acho, de quem começa a cirurgia pela maxila, porque ele vai estabilizar primeiro a mandíbula, quer dizer, ele vai estabilizar primeiro a maxila solta na mandíbula, que é um osso móvel. E esse osso móvel ele pode estar em uma determinada posição durante o momento da cirurgia, da anestesia geral, em decúbito dorsal, e a ação muscular ela é diferente do paciente anestesia geral do paciente acordado. E aí você pode ter uma posição indesejável da sua maxila que não foi aquilo que você programou, né? Mas na cirurgia splintless, o que vai determinar a posição final da maxila não vai ser a mandíbula, vai ser os guias de corte e as perfurações. Você tem uma referência também nos planejamentos virtuais para a cirurgia ortognática, inclusive você tem curso da aula. O que você acha ainda do cirurgião que faz a cirurgia ainda no modelo convencional, assim, que era o modelo de gesso, né? Como que você enxerga isso? Eu acho que eu tenho muita dó. Não, porque eu ser um cirurgião que esteja atrasado. Porque tem muita gente que faz ainda, tem muita gente que faz. Eu tenho dó porque o planejamento com gesso ele é muito trabalhoso, né? Então eu lembro que fazendo rápido uma cirurgia de modelos, eu demorava meio período, né? E é muito, você corta gesso, né? Aquele pó de gesso para tudo que é lado no laboratório, é algo laboratorial mesmo, né? Eu acho assim, Ismael, eu hoje não vejo diferença dos meus casos feitos com planejamento virtual com os planejamentos convencionais que eu fazia. Eu tinha muito domínio da minha cirurgia de modelo. Então eu acho que assim, o cirurgião sabendo planejar, pouco importa se ele vai planejar no modelo ou no virtual, né? Só que eu acho que o conforto e a velocidade que o virtual te entrega é muito melhor do que o modelo. Né? Então, assim, mais uma vez... No pré ou no você fala ambos? No pré, no isso, trans? no trans mesmo, né? Então, por exemplo, o resultado do planejamento de quem sabe fazer um bom planejamento, ele fazendo o planejamento no gesso ou no virtual, é igual. Tá? É igual. Você tem algumas nuances que o virtual ele pode te mostrar, né? Para você determinadas interferências, né? O posicionamento vertical, o quanto ele interfere no anteroposterior. Mas a gente sempre teve bons resultados com a cirurgia de modelo. Eu dou exemplo para o paciente que é igual ir daqui para o Rio de Janeiro, né? Você pode ir de carro ou de avião. Quando você senta na praia lá, pede uma caipirinha, uma cervejinha, pouco importa se você foi de carro ou de avião. Então o resultado é o mesmo, só que o tempo, né, é muito mais demorado. Outras vantagens do planejamento virtual, você consegue fazer 2, 3 planejamentos para o mesmo paciente, né? Isso é muito comum. Às vezes eu vejo um paciente, eu estou com uma dúvida em uma alteração de quente, se é 3, se é 2. Eu faço 2 planejamentos. Aí eu chego lá no dia no hospital e falo pro pessoal da equipe, passa lá no quarto, dá uma olhada no paciente, vê quanto vocês acham que esse quente está fora? Se é 3 milímetros, se é 2 milímetros, todo mundo vai lá, não, realmente é 3. Eu falo, não, então eu também acho que é 3, né? Por isso que é bom estar numa equipe de cirurgiões experientes, né? Uma pessoa que opera sozinha com 2 residentes, ela vai ter muito mais dificuldade. Então você tem que ter cabeças pensantes para você, no antes, no depois e durante a cirurgia, né? Porque uma cabeça que está pensando junto com você, ela é muito... melhor do que você sozinho pensando, né? Então, às vezes, o planejamento virtual te dá essas vantagens, você levar 2 ou até mais planejamentos para o mesmo paciente, na hora você definir o que você quer usar. O planejamento de gesso, não. Você montou uma vez no articulador, cortou o gesso, acabou, você só vai fazer um planejamento e aí você pode errar, né? Você tem mais chance de erro. Dentre algumas aulas que eu já assisti de planejamento virtual,
eu vejo o pessoal falando muito com relação ao tecido mole. Qual que é? Esse talvez é o maior inimigo do planejamento, de repente o cirurgião ele não planejar bem essa questão aí. Talvez o cara que está no modelo anterior, ele não tem essa previsibilidade do planejamento virtual, mas também ele não tem esse problema com relação ao tecido mole. Ou ele tem também no modelo anterior essa dificuldade para entender essa questão? Eu acho que sim. Eu acho que, em termos de planejamento, né, o tecido mole, tem muito cirurgião que ele faz o planejamento por tecido mole. Então tem a linha vertical verdadeira, que é uma linha que desce a 7 milímetros à frente da glabela, e tem aquela proporção de 0,2 menos 2. Então o lábio inferior tem que estar na linha vertical verdadeira, o lábio superior tem que estar 2 milímetros à frente e o mento 2 milímetros atrás. Só que você planejar olhando tecido mole é muito... Eu acho que é ruim, porque o tecido mole é muito imprevisível, tanto no resultado cirúrgico como no planejamento, né? A própria literatura fala que o movimento em maxila, que você avança, não é um para um em resposta de tecido mole. Então a gente faz o planejamento com incisivo na glabela, né? Eu particularmente até gosto de colocar o incisivo na N', que fica um pouco mais delicado o resultado, né? Você tira o paciente daquela cara do paciente que operou, né? Porque às vezes tem um paciente que ele chega no consultório e fala: ai, doutor, eu já fiz uma cirurgia. Eu falo: eu sei. Se eu estivesse andando no shopping eu ia saber. Porque às vezes o cirurgião ele avança demais a maxila. Então eu acho que o menos é mais. Eu deixo o incisivo no ponto N', no meu planejamento. E quando você leva o incisivo nessa referência, todo o tecido mole ele vai acompanhar e vai ter uma harmonia final do resultado da cirurgia, né? Então, o tecido mole é muito imprevisível, por isso que a gente faz todo o nosso planejamento voltado em tecido duro, e eu movimentando a minha maxila, deixando o meu incisivo numa referência que eu quero, todo o tecido mole ele vai se adaptar bem naquela posição óssea. O que você acha do cirurgião que pega um planejamento que não foi feito por ele e vai com esse planejamento para cirurgia ortognática apenas por um profissional que não é um cirurgião e que tem muito disso, a gente sabe? Sim, Como sim. que você vê essa situação? Hoje, eu falo sempre assim, eu sou um cara muito meticuloso, eu faço todos os meus planejamentos, eu monto, né? O que acontece? Eu falo que é igual o preparo ortodôntico com Invisalign, né? Eu atendo muitos pacientes e cada paciente tem um ortodontista diferente. Então eu acho assim, se a pessoa não sabe fazer um preparo ortodôntico bem feito, o preparo com a alinhador ele é melhor do que quem não sabe fazer, né? E eu vejo assim também na parte cirúrgica. Se a pessoa não sabe fazer o planejamento, hoje em dia é muito melhor ter uma empresa terceirizada que tem um cirurgião experiente fazendo por ele do que realmente ele tentar fazer, né? Como cirurgia, como qualquer outra coisa. Então você tem que ter segurança no que você está fazendo. Então, hoje em dia, eu vejo isso com bons olhos. No começo, não. Por quê? Porque os cirurgiões não sabiam mexer nos softwares. Por isso que eu demorei tanto tempo para introduzir no planejamento virtual. Porque sentava comigo do outro lado do computador um técnico em informática e tinha um conflito do que eu falava com o que ele entendia, né? Eu sou cirurgião, ele é técnico. Eu falava: preciso alterar o ângulo goníaco. Ele não sabia o que eu estava falando. Mas hoje, como já tem os cirurgiões fazendo os planejamentos para outros colegas, eu vejo com bons olhos, né? Até porque também, às vezes, o colega sabe fazer o planejamento. Só que o investimento para você desenvolver um planejamento virtual é caro, né? Você tem que ter um software que ele não é menos do que R$70.000. Você tem que ter um scanner digital, que dependendo aí é R$100.000. E se é um colega que está começando na profissão, ele não tem tantos casos, ele não consegue comprar isso tudo, né? Ele está investindo ali, né? Eu demorei a ter tudo também. Então, mas como eu só vivo disso, é um investimento para mim que vale a pena. Então eu vejo com bons olhos. Ouvi uma frase de um cirurgião dizendo que ele não precisa saber fazer, ele precisa entender. É verdade isso? Ele entendendo e outra pessoa fazendo por ele precisa saber onde ele quer chegar, né? Eu faço muito planejamento para outros colegas. E às vezes eu monto, deixo tudo pronto, aí eu falo: olha, e a gente vai colocar essa maxila quanto para frente? Isso é algo que tem que ser visto na análise facial. Eu não consigo ver em foto milímetros, porque eu falo que milímetros são quilômetros no rosto. 2 milímetros fora de linha média, você tem que reoperar o paciente.
E aí o colega fala, Pitério, vê na foto, tal. Então, o olho, eu falo que não adianta também o paciente, o cirurgião ter tudo isso que eu falei agora, que é um investimento alto, e ele não saber fazer uma análise facial. Porque o planejamento virtual, ele vai levar a maxila onde o olho dele viu que a maxila tem que ir. Né? E se ele tem dificuldade de análise facial, ele provavelmente vai ter um insucesso mesmo com todo esse aparato de tecnologia que tem disponível hoje em dia. Eu queria perguntar para você quantos casos de ortognática você já fez até hoje, desde quando você começou a operar. Mas eu sei que você tem centenas e centenas de casos operados. Você já está há quase 20 anos na especialidade e participa de um time e vem de uma escola, né, que se faz muito ortognática, não só em São Paulo, e vocês têm viajado. Eu falo vocês justamente com o Pita, né, que você tem operado fora do estado e tem operado muitos casos de outros colegas. E normalmente quando vocês viajam, eu não sei se eu estou certo, mas vocês vão para resolver problema, coisa que ninguém faz. E encontra muito reop, provavelmente, Sim. Muitos problemas que já tentaram, que não teve sucesso. Eu queria que você falasse número de reops, se você tem visto isso, tem aumentado, como que você enxerga isso, se isso tem aumentado, como que está a formação do cirurgião. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, professor. Bom, obviamente, a cirurgia ortognática cresceu muito, né? Até junto com as redes sociais, novos cirurgiões vêm sendo formados. E, logicamente, quanto mais pessoas estão fazendo, maior o número de insucesso, né? Isso é proporcional ao número de cirurgias que aumentou. Então, a gente acaba vendo, sim, muito insucesso em cirurgia. É muito triste, né? Como eu falei, é uma cirurgia que a gente faz. Eu falo que a cirurgia ortognática é igual a um casamento. Se você escolher a pessoa errada, né? Tanto o marido como a esposa pode jogar você lá para baixo ou lá para cima. E a opção pelo seu cirurgião, cirurgia ortognática também. É uma cirurgia mal sucedida, abala muito o paciente emocionalmente, funcionalmente, a parte física, a parte mental. Então, é muito ruim. Então, a gente tem feito muita cirurgia assim, né? Alguns colegas também chamam a gente quando o caso é muito severo, de complicação, né? Então, uma vez, eu lembro que chegou uma paciente no Rio de Janeiro, ela já tinha feito 4 ou 5 cirurgias e estava pingando, não sei se foi no Rio de Janeiro, ou Rio de Janeiro ainda ali. E aí o convênio falou pro buco do convênio, segura esse paciente, pelo amor de Deus, porque eles precisam resolver. Aí o colega muito amigo nosso, e falecido, ele faleceu infelizmente, e aí ele chamou e foi eu e o Pita lá, a gente foi fazer. Isso aí, o grande problema é a instabilidade, porque você tem um osso que foi mexido várias vezes, às vezes tem perda de estrutura óssea, às vezes tem que utilizar placas mais pesadas para você conseguir dar estabilidade, né? E isso a gente só vai acabando observando isso com a experiência, né? Eu vejo que a formação, não só na bucomaxilo, mas em todas as áreas, né? Principalmente também com o advento das redes sociais, as pessoas estão comendo passos, né? Então a pessoa hoje já quer ser bem-sucedida, já quer divulgar antes de realmente aprender a fazer. E isso acaba, às vezes, atrapalhando o paciente por optar por um cirurgião que às vezes não tem tanta experiência, e também faz com que as pessoas não tenham tanta paciência para ser formado, né? Eu demorei muito tempo trabalhando já com cirurgia ortognática para começar a ganhar dinheiro, né? E hoje em dia as pessoas, elas querem, né? Por exemplo, quando eu cheguei no Pita lá no meu segundo ano de faculdade, eu falei, eu quero aprender isso. Então eu estou à sua disposição aí de segunda a segunda, 24 horas por dia. Se você precisar me ligar sábado, 2 da manhã para ir ver um paciente, eu vou largar tudo e vou, né? E fiquei assim com ele lá há 9 anos. Hoje em dia, né, eu dou aula, alunos vêm conversar comigo. Ai, professor, eu consigo fazer um estágio com você? Eu posso terça e sexta à tarde, é remunerado? Eu falo, cara, você não vai aprender cirurgia. Né, eu falo que todo mundo que veste patente de general tem que conhecer guerra, né? E a gente vê muitas vezes a pessoa com a patente, mas não conhece guerra, não deu um tiro. É igual em cirurgia. O problema de cirurgia é que você põe uma vida de alguém na sua mão, né? Então eu vejo poucas pessoas interessadas realmente em aprender, sabe? E quando eu falo isso, é realmente passar por esse processo demorado de formação mesmo, né? E de sofrimento, porque você sofre muito até você aprender. Mas você tem que saber que aquilo é um degrau que precisa ser... Você tem que passar ele, não adianta você. Se você pular lá na frente, você vai trazer problema. E o problema na nossa área, qual é a realidade? Que você prejudica a outra pessoa, né? Você não se prejudica. Né? Eu falo que por que o piloto do avião ele confere tudo aquilo lá 1000 vezes? Porque se aquele avião cair, ele cai junto.
não é verdade? Aí o cirurgião, às vezes, ele opera outra pessoa, às vezes tem a menor formação, chama, às vezes, 2 colegas que ele acha que, às vezes, tem boa formação, mas também não tem, ficam horas em cima do paciente e, às vezes, um resultado é insatisfatório. Então, isso é muito triste, né? Última pergunta, professor, para a gente finalizar esse podcast: cirurgia ortognática minimamente invasiva. Queria que você falasse sobre esse tema. Vem crescendo, né? Alguns colegas já executam. Eu queria saber se você faz a minimamente invasiva. Não sei se você faz, mas pela cara eu acho que não. Mas enfim. Você querendo pôr em polêmicas aqui para mim. Não, né? jamais. Me fale aí como que você enxerga a técnica, se tem indicação para todos os casos, para a gente finalizar esse podcast. Olha, eu acho que não só minimamente invasiva, mas quando você tem uma técnica nova, você vai ter 2 tipos de populações que vão aderir ou não. Cirurgiões mais experientes, no caso da cirurgia minimamente invasiva, vão ter um olhar mais crítico do que cirurgiões mais inexperientes. Então é muito mais fácil cirurgiões mais inexperientes eles adrentarem com o peito aí, né? E existe aquela falsa, não, meu, o pessoal tem medo, tem coragem, que isso faz parte da inexperiência, né? A pessoa muito corajosa com cirurgia é um pouco inexperiente. Não estou falando que quem faz seja inexperiente, tá? Mas eu tenho uma visão muito crítica, né? E quando eu pego cirurgia ortognática, que é uma cirurgia ortopédica, qual que é o princípio de cirurgia ortopédica? Estabilidade. Então eu não posso pensar em colocar em risco a estabilidade da minha cirurgia colocando na frente edema e coisas pós-operatórias que são passageiras, né? A filosofia minimamente invasiva, ela abriu a mente, né, de todo cirurgião que faz ortognática. Hoje, os nossos acessos são muito menores, as osteotomias, a gente às vezes muda um pouquinho de angulação, que dá você consegue descolar um pouco menos, levar um pós-operatório melhor para o paciente, né? E eu brinco que eu falo assim, eu faço cirurgia minimamente necessária, né? Então, eu faço toda a filosofia menor, né? Eu não abro mão dos meus anestesistas, então nossos anestesistas, ele influencia muito no pós-operatório, quanto de soro que entra nesse paciente, porque o processo inflamatório vai captar esse soro, o paciente vai inchar mais. Então são muitos fatores que agregam em relação só ao tamanho da incisão, o quanto que você descola, entendeu? Mas a minha prioridade na cirurgia é a estabilidade. Então eu não vou, por exemplo, colocar 2 placas aqui, deixar de colocar 2 aqui para fazer um acesso menor para o paciente não inchar tanto a maxila. No meu ponto de vista, é você até ser um pouco leviano em alguns casos fazer isso. Alguns casos dá para fazer? Dá. Mas ao contrário do que se propaga aí, eu não acredito que a cirurgia minimamente invasiva ela é para todos os casos, né? Então, eu não acho, por exemplo, os colegas de Salvador, que tem uma característica facial diferente dos colegas do Sul, eles não conseguem, o movimento cirúrgico é diferente, não conseguem implementar a cirurgia minimamente invasiva para casos de lá. Eu acho que hoje todo mundo já sabe que não são para todos os casos, né? E às vezes você falar que são para todos os casos vai levar uma pessoa um pouco mais inexperiente a fazer catástrofes, né? E acabar prejudicando a vida dos pacientes. Então eu acho que a gente não pode colocar na frente edema, outras preocupações que são passageiras em relação à estabilidade, que a estabilidade é o que vai realmente ficar e vai definir o resultado final do paciente. Professor Roberto Pitera, foi um prazer imenso recebê-lo aqui no nosso podcast. Prazer foi meu. Vários cursos aí, né? A gente não conseguiu nem engatar a primeira com ele aqui, que hoje a agenda foi corrida e a gente teve uns imprevistos também, né, decorrente da aula que você ministrou aqui. Verdade. Mas a gente está muito feliz, muito contente. Vamos marcar um próximo episódio para a gente estender um pouco mais sobre esses 2 temas que é fascinante dentro da especialidade que você domina muito bem. Eu quero que você conte os seus casos aqui, os casos complexos que você... Né, intercorrências, né, coisas que acontecem dentro da bucomaxilo e que eu sei que você não tem problema nenhum em falar, porque você já passou dessa fase. Porque eu chamo o cirurgião aqui, ele fala, não posso... Eu sei que você não tem problema. A realidade todo mundo tem sucesso e insucesso. Sim. Como eu falei, às vezes você faz tudo certo, mas a biologia evolui de maneira diferente e insucessos existem. E eu acho que eu não tenho vaidade de falar isso, todo cirurgião erra. E eu atendo muitos pacientes de reop e eles falam, doutor, eu operei com outro colega, o que eu fico chateado, ele não assume. Então, às vezes, a gente tem que ver o paciente com um olhar crítico. Quando o paciente pôr uma queixa, você falar, eu não vejo demérito nisso, falar, putz, você tem razão. A gente tem que fazer um retoque, eu vou refazer seu mento. Isso não é demérito, né?
A gente não é Deus para fazer tudo perfeito. Aliás, perfeito não existe em cirurgia. Mas a busca pela perfeição, ela traz resultados excelentes. Então, o que o cirurgião não pode perder é a busca pela perfeição. E ele não vai ter casos perfeitos, mas ele vai ter resultados excelentes e que é já aceitável, né? Eu vou entregar para você aqui Agradeço. O kitzinho da Traumec, que é muito bom, obrigado, um parceiro Ismael, nosso aqui. toda a equipe aí do Bucocast, obrigado a todos vocês. Já havia gravado um podcast antes, além daquele que a gente gravou lá com o Pita? Esse é o primeiro. Além daquele, esse é o segundo agora. Aquele foi muito rapidinho, foi né? Rápido 5 também, minutos. A gente falou do curso. A gente não tem tanto facilidade de câmera, tudo, né? Mas a gente, acho que pelo fato de ter dado aula também, a gente já consegue falar um pouco melhor. O que achou da estrutura aqui? Achei que ficou fantástico. E foi o que eu falei para você, fico muito feliz em ver um investimento desse na nossa especialidade. Né? Como a gente falou, eu acredito que a cirurgia bucomaxilofacial é fantástica. Você pega desde o paciente que nasce fissurado, o bebezinho, que aquilo é a vida dos pais, a vida da criança, e você vai mudando a vida dos pacientes com todos os segmentos de cirurgia bucomaxilofacial. Então, parabéns para vocês pelo investimento e eu torço muito para que dê certo. Obrigado, Sempre torci, né? Sempre torci. Valeu. Eu agradeço. Você que nos acompanhou pelo canal da Bucocast, nós vamos deixar na descrição desse vídeo todas as informações do professor Dr. Roberto Piteri, que vai voltar aqui para gravar um segundo episódio. Nosso muito obrigado pela sua participação. Até o próximo episódio.